Oi, gente, a paz do Senhor, que o nosso Senhor Jesus Cristo e a paz dele venha estar com todos vocês. Bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Reflexo de Cristo. Já peço desde já que você possa compartilhar, curtir essa mensagem, para que eu possa vir abençoar e a palavra do Senhor vir abençoar a vida de muitas pessoas. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12, ler e entender o que a palavra do Senhor diz. Nós vamos falar sobre os dons espirituais, os dons ministeriais e os dons espirituais. Os dons ministeriais são 5 e os dons espirituais que vamos tratar aqui são 9. Ok, Jean? Qual que é a diferença, Jean? Nós vamos aprender, ok? Então, capítulo 12 de 1 Coríntios. Pegue sua Bíblia ou abra o aplicativo do seu celular e vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando pagãos eram atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas o mesmo Deus, quem efetua tudo em nós. O mesmo Deus. A cada um, prestem bem atenção aqui, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, a palavra de conhecimento, a outro, dom de fé, a outro, dom de curar, a outro, realizar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outra ainda interpretação de línguas. Estes são os 9 dons do Espírito Santo. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito Santo. E ele as distribui a cada um como quer. Então nós temos que entender o seguinte, que o Espírito Santo é quem dá os dons. Segundo, ele distribui como ele quer. E não quer dizer que quem tem um e não tem outro, um é melhor do que o outro, ok? Porque é o Espírito Santo que dá conforme ele quer. E para o bem comum, todos edificam, ok? Verso 12. Ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois também todos nós fomos batizados em um único Espírito, para constituir um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de uma só fonte, de um Espírito, de um só Espírito. Portanto, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou a mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Olha que legal isso aqui, né? Então Paulo aqui está abordando que se todos fossem o braço, se todos fossem o olho, onde estaria a audição? Então é preciso que os dons do Espírito Santo esteja cada dom com um. Que todos tenham dons variados. Para quê? Para edificar. Porque um fará falta. Se todos tiverem só o dom da fé, onde faltará aquele que tem o dom da palavra, o dom da cura,
e assim por diante, ok? Faz falta, porque todos edificam e são dados pelo mesmo Espírito. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis. E os membros que consideramos membros honrosos, tratamos como especial honra. Igualmente, os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Já os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. No entanto, estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros cuidem igualmente um dos outros. Lembra que eu venho falando nos vídeos anteriores que toda a palavra do Senhor se trata sobre um zelar pelo outro, sobre nós zelarmos pelo próximo, pelos nossos amigos, pelos fracos na fé, por aqueles que têm mais maturidade, tempo de caminhada com o Senhor, cuidar daqueles que têm menos. Se um membro sofre, olha só isso, meus irmãos, isso aqui é o Evangelho. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos se alegram com ele. O que eu vejo hoje, dentro do meio cristão, quando um cai, tem gente que fala bem feito, tem gente que fala, nossa, olha, bem feito, Deus está castigando. Meus irmãos, nós deveríamos estar sofrendo e tentar ajudar essa pessoa. Não martirizá-la e tacar juízo sobre ela e decretar o fim da vida dela. É cada coisa que eu vejo, meus irmãos, que eu fico de cara. Não faça isso. Nós não podemos fazer isso. Aquele que perece, nós temos que nos entristecer por isso e ajudá-lo a levantar. E se a pessoa é honrada e aconteceu alguma maravilha na vida dela, glória a Deus por isso, devemos nos alegrar, não podemos ter inveja. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro deste corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiro os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração ou governo, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos dom de realizar milagres, têm todos dons de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Paulo vem nos ensinar que o maior dom é o amor. E nenhum é maior que esse. E quando a gente aprende a amar as pessoas, nós começamos a sentir mais ainda o amor de Deus por nós. E realmente, irmãos, amar é maravilhoso. Que Deus abençoe vocês. Que possamos entender que hoje nós aprendemos sobre os dons espirituais, os dons que provêm do Espírito Santo, não os dons ministeriais, que nós temos que entender que são 5, eu não vou adentrar dentre eles, mas são basicamente os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres, que está lá em Efésios 4, do 7 ao 16. Mas hoje nós focamos nos dons espirituais, nos dons que provém do Espírito Santo, os dons de serviço, ok? Que o nosso Senhor Jesus venha te abençoar,
que nós possamos buscar os melhores dons de curar, de fé, como diz a palavra do Senhor, de sabedoria, palavra de conhecimento, de milagre, de profecia, discernimento de espírito, variedade em línguas. O que eu desejo para vocês é que a palavra do Senhor venha entrar no nosso coração, no seu coração, e que você possa, depois dessa aula, depois desse vídeo, sair transformado, cheio do Espírito Santo, que arda no seu coração o desejo de buscar mais ao Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.